Boa noite, professor. Boa noite, professor. Professor, essa data da avaliação, dia 23, o senhor tinha falado na sala de aula, provavelmente eu comi bola. Desculpa, Gustavo. Se eu não falei... Eu acho que eu comi bola, professor, porque eu não me lembro dos... Você não pode não necessariamente ter comido bola. Porque eu me lembro que eu falei com quase todas as turmas, eu não me lembro se faltou alguma turma. Então, se de repente você assistiu a aula e eu não falei, é porque eu não falei. Aí, porque eu não assisti os vídeos, entendeu? Porque eu lembro que eu falei com todas as turmas, mas eu não me lembro se eu esqueci de alguma. Então, se vocês quiserem, a gente muda aí, sem problema nenhum. Se não falei, agora está falado, né, pessoal? Não, a gente pode mudar também, porque para mim não vai fazer... a gente pode mudar, porque para mim não vai fazer diferença, não. Aí é com vocês. Para nós antes até melhor, hein? Porque ele não acumula mais matéria. Porque eu acho que tá bem suave, na verdade, né? Foi mais pela surpresa mesmo, porque eu abri a página, fui lá no Direito do Trabalho e vi a data, né? Acho que foi mais pela surpresa mesmo. A gente pode combinar aqui também, aí eu já deixo, se eu não falei, a gente já deixa aqui avisado, né? Só enquanto não começa a aula, eu poderia tirar uma dúvida com o senhor, hein? Claro, claro. Eu peguei um processo aqui trabalhista de uma pessoa que deixou de receber auxílio alimentação desde 92. E essa pessoa se aposentou em 2017. E pela análise que eu fiz do contra-cheque, até hoje ele não recebeu esse auxílio alimentação. Aí até pedi para a pessoa verificar se teve algum acordo ou convenção coletiva da categoria para ver se houve a supressão desse direito, né? Mas essa pessoa está requerendo o pagamento de todo esse auxílio alimentação. Só que num despacho do juiz durante o processo, ele entende que esse processo ele deva fazer parte da vara civil e não da trabalhista, porque ele alega uma complementação de aposentadoria. Eu entendo diferente.
Aí ele citou, se não me engano, a súmula 633, se não me engano, na decisão dele. Do Só TST? que, do TST. Só que eu entendo que não é uma complementação à aposentadoria, e sim é um direito que não foi pago Mas indevidamente. ele declinou de competência? Até perguntei para a pessoa se na época ele assinou algum documento da empresa, foi da Caixa Econômica Federal, ou do sindicato abrindo mão desse auxílio. Então, eu pedi para ele verificar alguma convenção, algum acordo ou algum documento que ele tenha assinado nesse período de 92, que foi em novembro que ele deixou de ganhar, a partir de novembro de 92, se no mês entre setembro e janeiro ele assinou algum documento ou algum acordo, alguma coisa do sindicato, Tá, para vamos. verificar se ele abriu mão desse. Eu acho pouco provável, né? Porque não se abre mão assim de um direito de auxílio Não, alimentação. não, não. E individualmente não pode abrir mão de direito consagrado por acordo, convenção coletiva, porque senão fere o princípio da indisponibilidade e da irrenunciabilidade. Mas vamos lá, ele era empregado público, ele era regido pela CLT? Ele era regido pela CLT porque ele trabalhava numa empresa privada, deu fim, que aí o banco se extinguiu, né? E o governo passou esses funcionários da Delfim para a Caixa Econômica Federal em 84. E de 84 até 92, ele recebeu normalmente todos os auxílios, inclusive a alimentação, que é o caso em tela. Só que a partir de 92, ele deixou de receber. E ele pleiteou isso na justiça e está um embate entre o antigo advogado que estava representando ele e a decisão judicial, entendendo que isso é um assunto de vara civil. Eu discordei totalmente. Eu acho que ela é trabalhista porque ela não se adequa a um complemento à aposentadoria, e sim um direito que não foi pago na época que ele era funcionário ativo. Entendi. Eu É, até sugeri, não sei se ó, corretamente, uma tutela de urgência aí, porque não, foi lesado um direito e esse direito para, digamos assim, ressarci-lo é um prejuízo grande, né? Se a gente for calcular todos os valores de 92 até agora, é um dinheiro já, considerável, né? Um valor considerável. a ação foi proposta, né? Então era essa dúvida que eu tinha, não sei se eu tô Não, não, no olha certo, só. se Não, não, olha só. Ele era regido pela CLT. pela Tem CLT. alguma. Aí eu precisava ver o processo, na verdade, para te responder, mas o que acontece é o seguinte: tem algumas decisões do STJ e do STF. Essa súmula que você citou, qual que é? Acho que é a 633, se não me engano. Não pode ser do TST, ou é do STJ ou é do STF. Depois você dá uma olhada para mim, para ver se é do STJ, porque do TST chega em 400 e pouco só. E porque eu estou achando que ele declinou de competência, né? Porque ele entrou com ação na Justiça do Trabalho, não foi isso? Foi. Ele entrou em 2018, 2019. E até agora o processo ele está nesse impasse, né? A vara do trabalho entende que é da vara civil, o advogado que estava representando entende que não, eu concordo com o advogado, né? E tá, né? Só que a decisão, o despacho do juiz, o entendimento dele é que isso é um complemento à aposentadoria. E, na verdade, não é. Pelo menos eu entendo assim, né? Mas se ele declinou de competências, caberia recurso aí, né? O juiz declinou de competência, alguém deveria fazer um recurso aqui. Deixa eu só ver aqui, porque tem uma questão nova que foi julgada aí de complementação de aposentadoria, se entender desse jeito. E aí a competência é do cível mesmo, não é nossa da trabalhista, por decisão do STF ou do STJ. Mas o problema é que você não está o problema é que você não tá discutindo. O problema é que você está justamente impugnando a natureza da verba, né? Exatamente.
Deixa eu ver aqui só um minutinho. Adicional, ruído. Eu não vou achar assim agora, mas tem alguma... É porque algumas questões, o STF, que é assim, ó, se eu for pensar em termos de competência da Justiça do Trabalho, se eu pensar nesse aspecto processual, eu tenho que dar uma lida no artigo 114 da Constituição Federal e nos entendimentos aí novos do STJ, do STF, aí, sobre competência da Justiça Comum a algumas matérias pertinentes a relações de emprego. E tem algumas coisas aqui, quer ver? Só que o problema é que você não está... Você está discutindo... É aqui, ó. É uma decisão agora de 2020, viu, Gustavo? Certo? O que o juiz fez? Ó, vou até compartilhar aqui com você, ó. É uma decisão da STF, no que tange a competência, né? Estou falando de um aspecto processual, não estou... Eita, travou aqui. Tá. Ó, vou colocar o link aqui do site, que é a notícia do Conjuro aqui, está dizendo assim: compete à Justiça Comum processar e julgar as demandas sobre complementação de aposentadoria por lei cuja responsabilidade pelo pagamento recai diretamente sobre a administração pública. O entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 5/6/2020. Então, havia uma discussão de relação de competência realmente com questões pagas pelo poder público de complementação de aposentadoria. Só que o problema é que é o seguinte, eu teria que ver a fase que está nesse processo, porque esse advogado, será que ele recorreu dessa decisão? Porque se o juiz do trabalho declinou de competência, isso teria que ter ido para o cível, né? Para a Justiça Comum. Ele recorreu, né? Ah, ele recorreu? Recorreu. E aí não foi julgado ainda no tribunal, não. Ainda não foi julgado. Sabe qual a dica que eu acho que você tem que dar uma olhada? A Caixa se defendeu. A Caixa pediu, alegou que a competência não era da Justiça do Trabalho? Ela alegou que não é competência da Justiça do Trabalho, seria... Porque no entendimento dela é complemento à aposentadoria, e não é complemento à aposentadoria. É um benefício que não foi pago à época que era o funcionário efetivado da Caixa Econômica. Isso, mas aí na contestação da Caixa, dá uma olhada se não, esse benefício foi instituído por quê? Por força de lei, norma interna da Caixa, Entendi. para você descobrir a natureza da verba. Porque Até pedir para ele tentar entrar em contato com algum colega da época para ver se ele também deixou de receber o benefício em contra-cheque. Que ele tem contato de alguns amigos ainda da época, para ver se só foi com ele ou se foi geral, né? Então, porque aí eu precisava ver por onde essa verba se instituiu. Porque vamos dizer que foi por uma negociação coletiva, e nessa negociação coletiva só diz que só é o pagamento do auxílio-refeição, ponto. Então, aí ficaria mais fácil no tribunal sustentar nesse sentido, que não é complementação de aposentadoria, porque foi instituído por norma coletiva, por exemplo, e lá não traz nenhuma regra que isso seja complementação de aposentadoria.
Até porque, se for complementação de aposentadoria, ele poderia agora ajuizar uma ação que ele deixou de receber, né? E quando ele se aposentou até 92, esse valor teria que ter sido computado para a regra de aposentadoria dele, pelo saldo, o salário de aposentadoria, né? Pelo menos Perfeito. a média teria que ter entrado o saldo de salário, a remuneração mensal da aposentadoria teria que ter sido computada esse vale alimentação aí. Agora, pode ser que eu ache alguma coisa aqui depois. Depois, se quiser, você pega até meu contato. Eu vou até pesquisar isso, mas teria que ver qual a natureza dessa verba. Por onde essa verba foi instituída? Regulamento interno da Caixa, acordo ou convenção coletiva, ou alguma lei. Porque daí você parte da premissa se o judiciário trabalhista vai manter essa decisão de incompetência ou não, entendeu? Porque vamos dizer que se for por acordo coletivo e convenção coletiva, ou pelo regulamento interno da Caixa, e não disse que isso fazia parte de um plano de aposentadoria complementar, eu não vejo por que o juiz declarar que isso era plano de aposentadoria complementar. E talvez na contestação da Caixa, ela cite alguma coisa nesse sentido, alguma lei ou regulamento interno, alguma coisa nesse sentido. Como é que é o nome da verba? Auxílio alimentação. Qualquer coisa você pega meu contato aí que eu te ajudo a olhar também, se for o caso. Tá Depois. bom, professor, agradeço desde já, hein? Aí eu pego o contato com o senhor. Tá bom, pode deixar que eu te dou uma força aí, ou pelo menos para tentar entender aí o que está Para tá desembrulhar rolando. esse enrosco aí, que a demora do processo toda está nessa contestação com relação à decisão do juiz, né? De achar que é da vara civil, não tem nada a ver com justiça do trabalho. E eu também discordo totalmente. Isso daí é assunto de trabalho, né? Não de vara comum. Depois você me dá um toque aí que a gente dá uma olhada Sim, nisso senhor. daí. Tá? Bom, pessoal, é o seguinte, nós estávamos falando de organização sindical, né? E aqui eu falei bastante daquela estrutura piramidal que nós tínhamos. Antes de nós fecharmos aqui, começarmos a aula, Gustavo alertou até um ponto que talvez realmente eu não tenha falado com vocês, porque eu falei com todas as turmas. Gustavo viu lá na página do EVA que teria avaliação parcial para o dia quinta-feira que vem. Seriam 5 questões alternativas, múltipla escolha. A professora está muito em cima, a gente não estava sabendo, não me recordo se eu avisei ou não, mas também isso é irrelevante, não tem problema. Vocês deliberem aí até o final da aula, não sei se vocês têm grupo, se vocês já querem para essa quinta-feira que vem avaliação, se vocês querem postergar para outra. Se não for nessa, vai ser na outra. Né? Aí é com vocês. Vai ter uma semana a mais de matéria só, enfim. Mas aí fica a critério de vocês realmente aí, tá? Entre num consenso aí. Senão eu permaneço a data, senão eu tiro a data e jogo para uma semana depois. Certo? Combinado? Combinado. Então tá bom. Bom, então a gente estava vendo lá a estrutura organizacional do sindicato no Brasil, né? A organização sindical. E a gente viu que a gente tem aquela questão, aquela formação piramidal ali, né? Em que os sindicatos estão na base, depois a gente tem as federações e depois nós temos as confederações. E eu também falei para vocês, né? Que de certa forma, né? De certa forma não, né? O sindicato ele provém desse direito de associação aí, que é uma garantia constitucional individual, que tanto está no artigo 5º, quanto também está no artigo 8º da Constituição Federal, que diz claramente lá. Só que aí a associação, o artigo 8º, ele é um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, né? Ou um pouco mais específico. Ele fala associação para defender interesses dos trabalhadores, né? Então, é permitida a criação de associação, a livre associação profissional ou sindical para defender interesses dos trabalhadores.
Aí eu disse a vocês, e se eu não disse, eu vou dizer agora, então, que além da nossa estrutura piramidal, a gente tem uma outra situação aqui que é importante que seja vista, né? Que seriam as categorias, né? Então, eu disse a vocês que, além dessa organização, dessa estrutura piramidal, a gente tem o nosso sistema também dividido em categorias. Então, eu digo lá, primeiro, eu falo assim, bom, nós temos uma categoria, então, nós temos uma categoria profissional, né, que representa os empregados, né, ou dos trabalhadores, vamos colocar aqui, né, dos trabalhadores, né, ou dos empregados. Nós temos uma categoria econômica, que é dos empregadores, ou patronal, né? E essas categorias, elas são afins, vamos dizer assim, né? Ou elas se conversam. Os ramos de atividade são afins, né? E eu disse para você que é necessário, eu disse a vocês que é necessário a gente verificar o ramo de atividade de uma empresa, por exemplo, para eu saber o ramo principal, para eu saber qual é essa categoria. Então, por exemplo, as empresas de facilities são aquelas empresas, geralmente, que fazem intermediação de mão de obra, né? Ou, basicamente, terceirização, vamos dizer assim. Então, você tem várias facilities no Brasil, algumas são grandes grupos de facilities, não é só facilities, é lógico, mas geralmente, essas empresas de facilities, elas fazem serviço de jardinagem, asseio, conservação, vigia ou zeladoria, né, de vigilância. Eu não quero falar vigilância porque zeladoria, vigia, questões de logística, embalagem, né? Então, são empresas que exploram um ramo de atividade, por exemplo, correlata a todas essas funções. Então, geralmente, eu tenho sindicato das empresas, por exemplo, né? Das empresas ou prestadoras de serviço, ou de facilities, né? Que representam os empregadores. Então, vou colocar aqui, facilities, né? Professor, Oi. desculpa trabalhar rapidinho. O senhor pode liberar o meu usuário para entrar? Porque eu estou pelo celular e está horrível. Peraí, Estou tentando entrar pelo... Ah, tá. Deixa eu só pegar aqui, desculpa. Vamos ver. Entrou? Acho que agora entrou. Eu acho que tem mais um também, que é o André Barbosa, professor, está pedindo para entrar. O André Barbosa. Eu acho que agora não tem ninguém aqui pendente, viu? Vamos ver. Aqui, ó. Ah, tá. Ixi, tem um monte de gente aqui, rapaz. Tem um monte. Eu não vi aqui. agora sim. Amanda, Obrigada. André, Caio, Gabriel, tem um monte. Não é só um, não, dois. Tem um... Agora foi. Então, olha só. Então, a gente tem, de um lado, uma categoria profissional, que a gente chama, do outro, a categoria econômica. Então, esses camaradas vão se conversar aqui, né? E por que eles se conversam, né? Porque o nosso sistema é feito por categorias. E tem até uma inteligência nesse sentido, porque são interesses incomuns, são direitos incomuns, são interesses incomuns, né? Então, por isso que o sistema é dividido em categorias. Aqui, por exemplo, do outro lado, eu poderia ter sindicato, né? Aqui nessa conversa, sindicato dos empregados, por exemplo, de asseio e conservação.
poderia, obviamente, que são atividades afins, ambos sindicatos fariam uma negociação aqui todo ano e nas suas databases, para verificar para verificar questões de aumento salarial ou direitos consagrados pela categoria, enfim, uma série de coisas aqui para aquela determinada categoria. Então, outro exemplo, por exemplo, né? Eu tenho a FEBRABAN, que aí é uma federação que a gente vai ver hoje, a FEBRABAN, Federação dos Bancos do Estado de São Paulo, por exemplo, ela negocia aqui todos os anos com o sindicato da sua base territorial, sindicato, né? Sindicato dos bancários de Taubaté. Ela não vai negociar com um sindicato do ACEI e Conservação. Não é uma categoria afim. Não tem interesses em comum. Não há uma convergência de interesses, direitos, obrigações da FEBRABAN, Federação dos Bancos, com relação aos sindicatos de empregados bancários. Nós vimos também aquele princípio da territorialidade, né? Que se revela lá no artigo 8º, em que diz que o sindicato tem que ter ao menos uma base territorial limitada, pelo menos em um município, e que não pode haver mais de um sindicato representando a mesma categoria na mesma localidade. Então, isso nós estudamos também na semana passada, a questão do princípio da territorialidade. Então, isso aqui que eu falei, a gente está fazendo um apanhadão aqui, né, se tiver alguma dúvida, e aí nós teríamos aqui, passando essa estrutura sindical, a gente falar só um pouquinho das federações aqui, que está lá no artigo 533, né? No artigo 533 aqui. Então, artigo 533. Deixa eu ver se tem mais gente aqui para entrar. E aí nós temos as federações aqui, né, que seguem a mesma questão de divisão por categorias e etc. e tal, né? Eu mostrei para vocês semana passada que nós temos também 16 mil sindicatos no Brasil ali, pela uma pesquisa que eu fiz rápida do Google, isso por conta de que as profissões elas foram se especializando cada vez mais, né? E o sistema permite essa divisão, né? Essa questão sindical aí dividida, pulverizada. Então acabou que criaram-se, como eu disse o exemplo, em um determinado momento, sindicatos vigilantes era a categoria de vigilantes e o cara que fazia transporte de valores em carro forte. Depois separou. Ficou sindicatos de empregados de transporte de valores, que é o que tem, e sindicato de vigilante, que vigilante não se mistura, aliás, com vigia, né? São profissões separadas. O vigilante tem uma lei federal que regulamenta, a empresa de vigilância tem que ter uma autorização pela Delegacia de Polícia Federal, o vigilante, enquanto ele está no horário de trabalho, ele tem um porte de arma, ele tem que fazer curso de formação de vigilância, ele tem que fazer curso de reciclagem e etc. e tal. Mas aí as federações, né? Como é ali a Federação dos Bancos do Estado de São Paulo, a FEBRABAN. Aí nós temos o artigo 533, que diz lá, constitui as associações sindicais de grau superior, as federações e confederações. Por isso que o sindicato está na base, as federações estão naquela faixa do meio, as confederações na ponta da pirâmide. Organizadas nos termos da lei, né? Então, as federações, a grande característica das federações é que as federações elas vão do artigo 533 até o artigo 562, aí vai falar de toda a estrutura, organização dessas federações e tudo mais, né? E elas serão compostas pela união, e isso aqui é importante, forma-se uma federação com a união de 5 sindicatos. No mínimo de 5 sindicatos. Então, a união mínima de 5 sindicatos, né? E ela tem aqui uma representação em que nós vamos ver com base de território. Então, eu vou compartilhar aqui o artigo de lei, ou eu vou copiar o artigo 534 aqui para vocês. Olha lá, é facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5,
desde que represente a maioria absoluta do grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. A gente falou bastante semana passada que essa questão de categoria são questões de categorias idênticas, similares ou conexas, não precisa necessariamente, são categorias afins, como eu costumo dizer. A zeladoria, esse pessoal de asseio e conservação, então jardinagem está ligada à limpeza, que está ligada à portaria, que está ligada à zeladoria, então são categorias, profissões conexas e afins, como ele fala aqui, similares e conexas. Então a federação vai ser formada no mínimo, né? No mínimo por 5 sindicatos, a união de 5 sindicatos aqui, né? E aí a representação dessa federação vai ser organizada dentro de um estado, né? Vai ser a nível estadual a representação dessa federação aqui, né? Então a representação em estadual, né? Como é ali a nossa FEBRABAN, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Bom, aí a gente tem assim, as federações, pelo artigo 534, deixa eu pagar aqui, as federações, pelo artigo 534, parágrafos aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Então, as federações serão constituídas por Estado, podendo a Comissão Nacional de Sindicalização autorizar a constituição de federações interestaduais ou mais de um Estado ou nacionais. Essa Comissão Nacional de Sindicalização, ela pertence ali ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? A redação nova da norma é o Ministério do Trabalho e Emprego, que voltou a existir agora, tinha se voltado, virou uma pasta, virou uma pasta da Secretaria Econômica e agora já voltou a ser Ministério do Trabalho e Emprego, né? E então as federações, elas vão atuar geralmente com base numa base territorial de Estado, podendo o Ministério do Trabalho autorizar uma federação interestadual ou nacional, inclusive, né? Ela se difere de confederações porque a confederação, na verdade, vai ser a união de mais de uma federação. Então, a federação é a união de no mínimo 5 sindicatos, geralmente representando determinada categoria na base de um Estado, mas podendo ser autorizado representar uma categoria em mais de um Estado ou até a nível nacional. E as confederações é a união de mais de uma, ou melhor dizendo, de mais de 3 federações, né? Que terão sede na capital da República, ou seja, em Brasília. E isso está no artigo 535 da CLT. Então, aqui só uma correção, vai até o 568, 562, as questões que envolvem a federação e a confederação, né? Então, federação e confederação. Então, as confederações têm que ter a união, confederações, e a união de, no mínimo, 3 federações que obrigatoriamente terão representação a nível nacional e a sede dessas confederações serão em Brasília. Então, confederações da indústria e do comércio, confederações, enfim, tem várias confederações aí, né? Isso que faz parte da estrutura sindical brasileira. Agora, o que é importante aqui? Logicamente, o que eu falo para vocês, tem questões de diretoria, a confederação e a federação
tem que ter uma diretoria, um conselho de representação, tem que ter conselho fiscal, a diretoria tem que ser formada por no mínimo 3 membros. Tem uma série de coisas ali de ordem burocrática, vamos dizer assim, né? De ordem burocrática a respeito de confederação, de federação, como é essa organização desses órgãos superiores, são órgãos sindicais superiores, que a doutrina assim denomina, mas que eu não acho relevante a gente ficar passando por isso aqui, né? A gente teria que verificar, na verdade, uma outra questão. Primeira questão, que aí eu já fiz essa reflexão com vocês, com relação, e não é essa questão que eu vou levantar, eu fiz aquela reflexão com vocês a respeito de liberdade, e a gente vai voltar nisso ainda, né? Quando faz a contribuição sindical, né? Assistencial. Gustavo até falou alguma coisa, o nosso colega aqui da sala de aula, que trabalha lá no sindicato, colocou a ideia dele. Outra questão que a gente tem que pensar com relação a essa questão de liberdade sindical, eu estou tentando criar aqui para vocês um raciocínio nesse sentido, é essa questão de liberdade que envolve nosso sistema por categoria, né? Por categoria. Alguns doutrinadores dizem que isso poderia ser um impeditivo da liberdade sindical. Mas tudo bem, a gente vai fechar esse raciocínio aqui. E aí, olha, dentro dessa questão de liberdade sindical e dessa organização sindical brasileira, é importante que eu diga a vocês uma questão que vocês têm que saber. Isso é de suma importância. Isso realmente é de suma importância. Não dá para a gente não deixar de falar e vocês não têm conhecimento. É a tal da unicidade sindical ou pluralidade sindical. A nossa unicidade ou pluralidade sindical. E isso envolve esse conceito de categorias. Isso envolve um pouco o conceito de categorias, mas não basicamente esse conceito de categorias, mas, além disso, o permissivo legal e constitucional da existência de mais de um sindicato, na mesma base territorial. Isso é bem legal, essa história aqui. Acontece assim, olha, pelo princípio da territorialidade, eu já digo para vocês, assim, não tenho dúvidas com relação a isso, não há um dissenso na doutrina, não há uma divergência na jurisprudência. O nosso sistema, pelo princípio da territorialidade, o nosso sistema é de unicidade, porque só pode haver um sindicato representando a categoria limitado ali ao menos em um município. Então, nosso sistema é de unicidade. Eu não tenho uma pluralidade sindical. Eu não tenho mais de um sindicato representando a categoria. E por que o nosso sistema é desta forma? Por conta do próprio artigo 8º, fundamento artigo 8º da Constituição Federal e todos esses artigos da CLT que regulamentam essa história de organização sindical, artigo 8º da Constituição Federal, inciso 2 da CF, que fala lá do princípio da territorialidade, né? Que fala do princípio da territorialidade. Então, olha só, nosso sistema é de unicidade sindical por conta do princípio da territorialidade, que tem seu fundamento no artigo 8º, e esses incisos todos que demonstram essa organização sindical. Mas existe, pela Organização Internacional do Trabalho, existe uma convenção da OIT sobre pluralidade sindical. Que é a Convenção número 87.
o Brasil não ratificou a Convenção número 87 da OIT. A Convenção número 87 da OIT, ela estabelece a pluralidade sindical. Ela estabelece a pluralidade sindical. Ainda que vocês leiam algum texto acadêmico e doutrinário dizendo que possa instituir-se no país a pluralidade sindical, que não haveria nenhum óbice, isso é só para efeito de trabalho acadêmico, porque reconhecidamente as grandes doutrinas e a jurisprudência não reconhecem essa possibilidade de nós termos no nosso sistema um sistema de pluralidade sindical. Mas por que eu estou pedindo aqui para vocês raciocinarem com relação ao princípio da liberdade sindical? E vocês ainda vão entender mais com respeito à questão da liberdade sindical. Por que eu peço para vocês raciocinarem nesse sentido? Porque eu quero fazer o seguinte questionamento, né? O seguinte questionamento. Será que, em termos de liberdade, ainda que eu pense na liberdade pela própria expressão da palavra, liberdade de escolha, liberdade de qualquer coisa, o sistema seria mais, vamos dizer assim, seria mais livre, ou ele atingiria melhor essa questão de liberdade se o indivíduo pudesse escolher qual o sindicato representa ou no nosso sistema de unicidade sindical. Porque, olha só, isso não é a minha opinião pessoal, isso não é uma crítica, isso, para quem está no sindicato, não tem absolutamente nada disso. Eu quero só que vocês façam uma reflexão, só para refletir. Tá? Porque, olha só, se eu estou num sistema em que existe o princípio da territorialidade, a minha filiação àquele sindicato, ou a minha ideologia, como a gente viu nas centrais sindicais, ou eu sigo aquele sindicato, ou eu nem sigo ele, mas eu estou, de certa forma, atrelado àquilo que aquele sindicato coloca para nós em negociação, eu estou, de certa forma, poderia pensar que eu estou tolhido na minha escolha de representação sindical. O problema é que eu não estou tolhido, de certa forma, porque, por outro lado, eu não estou tolhido porque não tem outro, porque o sistema veda a existência de outro sindicato. Eu poderia pensar até que isso poderia ferir um princípio de Estado democrático, né? Porque, na verdade, criou-se um monopólio sindical, né? E aí eu volto a repetir para vocês uma questão que eu já tenha falado nas primeiras aulas. Por que muitos sindicatos, e não são todos, tem sindicatos que trabalham, fazem conquista de direitos, não é uma crítica que eu estou fazendo, mas por que muitos sindicatos, ou uma parte do movimento sindical, foi taxado de sindicato de pelego? Isso desde a década de 30, 20, até aí a Constituição Federal, né? Primeiro, por conta de que esse monopólio trazia para o sindicato a sua representação dos trabalhadores, por força de lei. Os trabalhadores não tinham como escolher, não podem escolher, porque na nossa estrutura não tem outro sindicato que o represente naquele município, pelo princípio da territorialidade. Aquele trabalhador contribuía, ainda que forma de compulsória até a reforma trabalhista, pelo imposto sindical, contribuição sindical para o sindicato, não tinha outra alternativa. Hoje, isso é negociado em convenção e acordo coletivo. Acordo coletivo tem os efeitos do acordo coletivo e da convenção coletiva são efeito erga omnes, ou seja, servem para todos os trabalhadores, independente de eu ser sócio ou não. Dentro desse sistema, talvez muitos, isso é uma reflexão que eu proponho, talvez muitos dos sindicatos se mantiveram na inércia até 2017, quando veio a reforma trabalhista, que só acabou com o imposto sindical, né? Só acabou com o imposto sindical.
De maneira que, bom, se nós conseguimos um sindicato que criou uma categoria que entra o dinheiro do imposto sindical, nós temos um monopólio de representação e representatividade. Representação legal, porque a legislação diz que só eu posso assinar acordo coletivo, só eu tenho representação dos trabalhadores, eu que tenho a carta sindical, vamos dizer assim, né? Aí, a legislação diz que só a mim cabe essas prerrogativas. Eu tenho um imposto sindical até a lei da reforma trabalhista. Talvez muitos sindicatos tenham ficado na inércia nesse sentido e talvez tenham, talvez por conta de serem taxados até de sindicatos pelegos, ficaram ali numa situação de só observar o que acontece e criaram um sindicato para talvez ter lá o corte-cabelo, o dentista, o local de férias, sem se preocupar muito com a negociação. A reforma trabalhista, de certa forma, ela muda um pouco esse paradigma e ela joga uma carga de responsabilidade no colo dos sindicatos enorme. Porque, por dois motivos aí. Primeiro, porque acaba com o imposto sindical. Então, de certa forma, o sindicato tem que começar agora a ser mais representativo, porque a representação legal ele já tem, ele tem que ser mais representativo, de maneira com que ele tente arrecadar cada vez mais ou atrair cada vez mais sócios, até para que aumente a sua renda. Mas para que ele faça isso, ele precisa melhorar as suas negociações, porque senão ele está fadado a um insucesso. Ele vai estar fadado a um insucesso. Passa desse momento que, a partir um pouquinho antes da reforma trabalhista, a gente vive um momento ali em que o STF, em dois grandes julgamentos de duas ações, reconhece, basicamente, que os sindicatos têm... A negociação coletiva prevalece sobre o texto legal, que é o tal do negociado sobre o legislado. Né? E aí começa a dar uma voz ou uma valorização para o tal da autonomia da vontade coletiva privada. Sindicato, quando ele representa a categoria na sua representatividade, ele tem a tal da autonomia, eu não vou entrar nesse detalhe ainda, porque eu vou falar disso ainda, autonomia da vontade coletiva privada, ou seja, o sindicato representa os interesses da categoria, aquilo que a categoria estipula para eles, né? Tem que respeitar os interesses da massa, vamos colocar aqui, né? Da massa, da galera que ele representa. Bom, e aí eu disse tudo isso para vocês, para a gente só raciocinar essa questão de que será que nosso modelo ele atende às necessidades de uma sociedade com relação a essa organização sindical e com relação à unicidade sindical com base no princípio da territorialidade? Ou será que nós, o governo brasileiro, tinha que ratificar a Convenção 87 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, para que se instituísse aqui, e já se levantaram-se algumas vozes aí nesses anos aí de 2018, 2019, nesses 2, 3 anos para cá, será que nós tínhamos que ratificar a Convenção 87 e internalizar isso no nosso direito, né? Para que o nosso sistema vire de pluralidade sindical? Então, olhem só, eu vou pegar aqui para vocês e vou compartilhar o número de sindicatos que existem na Alemanha, no Google. Lá é um sistema de pluralidade sindical. Como em vários países da Europa, né? Como vários países que são signatários da OIT, porque seguem a Convenção número 87. Vamos ver aqui, ó.
Espera só um minutinho, pessoal. Ó, eu vou pegar só uma parte da informação aqui para a gente não ficar muito... Eu ficar pesquisando coisas aqui e aí não chegar a lugar nenhum. Ó, uma pesquisa aqui do UOL, né? Então, tá assim, ó. Alguém pode falar assim, mas na Alemanha o país é bem menor que o nosso. Mas não é isso, né? A fusão de sindicatos é uma tendência mundial. Na Alemanha, por exemplo, os sindicatos nacionais de trabalhadores, cada cidade e bairro, há 8 sindicatos nacionais de trabalhadores em cada cidade, e em cada cidade e bairro há uma seção, lembra fulano de tal lá. Então, 8 sindicais nacionais. Eu tinha uma pesquisa aqui que eu não me lembro onde é que estava, mas diz basicamente um número total. E por que num país que tem pluralidade, olha que interessante a gente raciocinar isso, num país que tem pluralidade, tem um número menor de sindicatos. Num país que tem unicidade, tem que um sindicato só pode representar a categoria, tem um número gigantesco de sindicatos. Aí, primeiro que assim, porque o nosso sistema é por categoria. E as categorias foram se pulverizando, foram se diluindo, né? Então, você pega sindicato só de vigilante, sindicato só, e foram criando, daqui a pouco cria sindicato só de cara que opera TI de, sei lá, sindicato cara que mexe na torre de telefone. Então, foi pulverizando isso. E segundo, porque esses sindicatos, né? Olha lá, tem uma outra pesquisa aqui, olha, 168 no Reino Unido, 91 na Argentina, 16 na Alemanha, 130 nos Estados Unidos, 164 na Dinamarca. A gente tem 16 mil aqui, pelo que a gente disse, né? E são países em que sua maioria há pluralidade sindical. Mas é porque, num sistema de pluralidade sindical, aquele sindicato que se faz mais representativo da categoria, que faz melhores negociações, acaba atraindo o interesse dos trabalhadores, de maneira com que aquele que não trabalha efetivamente, o que não faz negociação, perde a sua representatividade e acaba morrendo no tempo, né? Por isso que o sistema de pluralidade diminui o número de sindicatos de forma interessante e curiosa. E num sistema de unicidade como é o nosso, um número gigantesco de sindicatos. E sindicatos que a gente não imagina que tenham. Para vocês terem ideia, da minha profissão toda, né, da minha carreira toda de advogado, eu descobri que tem um sindicato das empregadas domésticas há pouco tempo. Até então não tinha, não sei se o sindicato é novo. E aí, olha que interessante, uma colega me ligou e ela trouxe para um processo trabalhista a convenção coletiva das empregadas domésticas do Estado de São Paulo. E lá tem trocentos direitos que a Lei 150, a Lei Complementar 150 de 2015 não tem. Ela falou, Lúcio, como é que eu vou contestar isso? Porque talvez nem aquele empregador, porque ainda essa turma tem bastante contador, mas os contadores aqui seriam obrigados a, numa assessoria para um cliente, falar, olha, vamos ver qual o sindicato que você vai ter que, né, verificar aí qual o sindicato que a sua empresa estaria, em tese, aí, filiada, e vamos ver a convenção e acordo coletivo, porque se acordo coletivo e convenção coletiva é fonte de direito, cria deveres e obrigações no contrato individual do trabalho, a gente tem que respeitar acordo coletivo e convenção coletiva, não tem outro jeito, é força de lei aquela negociação. O que a gente vai estudar aqui é a tal da contratação coletiva. Então, você tem que dar essa assessoria. Agora, você imagina um empregador doméstico que desconhece a existência desse sindicato e, muitas das vezes, ele faz o lançamento das guias e os pagamentos todos pelo e-social sem assistência de um contador. Não há necessidade. Ele pode estar fadado a um insucesso, caso ele tenha que, ou fadado a um insucesso,
ou vai tomar uma reclamação trabalhista gigantesca. Pois não, Ana Paula? Ô, Lúcio, mas olha para você ver como que fazem, porque o sindicato, ele normalmente ele negocia com o empregador, né? E aí, como que o sindicato das domésticas, com quem que eles negociam? Então, mas deve ter um sindicato correlato dos empregadores. Deve existir, para ter um acordo coletivo, deve existir. Eu vou até pesquisar isso depois, já que eu citei o exemplo, para a gente trazer aqui para a aula. Mas a colega, ela comentou comigo que ela não sabia por onde ela começar, né? O que eu vou fazer, Lúcio? Tipo assim, a hora extra era bem maior, tinha uma série de questões lá que ela estava preocupada de como ela ia contestar aquilo. Eu não fui atrás porque o processo não era meu, eu não tinha interesse de estudar aquilo. Mas aquilo me chamou a atenção num primeiro momento. Mas deve ter um sindicato patronal ou econômico correlato para ter negociado aquela convenção coletiva e aquele acordo coletivo, né? E é isso, e ponto final, né? Então, assim, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que é o seguinte, quando eu comecei a advogar, já existia a lei da empregada doméstica. Já existia o artigo 7º, parágrafo único, só que, infelizmente, as domésticas elas foram relegadas aí num rol de direitos, porque só constituíram uma gama de direitos parecido com os trabalhadores urbanos em 2013, quando teve uma emenda constitucional. E depois dessa emenda constitucional, só em 2015, com a lei complementar, foi reconhecido horas extras à doméstica, estabilidade gestante. Um pouquinho antes já tinha sido reconhecido uma lei para garantir estabilidade gestante. Mas veja só, e quando nasce essa emenda constitucional e vem a lei complementar, que aí nasce a sindicalização, aí nasce o sindicato. Então, um sindicato relativamente novo, jovem de idade, para você ver como é o nosso sistema, ele acaba pulverizando as categorias, né? Então, não existia. Agora, existe, está lá, está na lei, pode negociar, formar acordo e convenção coletiva, enfim, tem uma série de regras lá, né? Agora, o que eu quero que vocês raciocinem aqui, que vocês coloquem isso em pauta, seria, para mim, assim, pergunta de concurso fácil cair isso, a respeito de você discorrer o que é pluralidade sindical e o que é unicidade sindical. E ainda que você ache, porque a gente não ratificou a Convenção número 87, que trata de pluralidade. Mas eu quero que vocês raciocinem nessa questão, né, no aspecto subjetivo de vocês, porque eu não teria uma resposta para dizer, se eu perguntar isso de forma aberta na prova, o que você acha? Se você achar que a unicidade é melhor do que a pluralidade, desde que você fundamente, para mim, está perfeito. Se você achar que pluralidade é melhor do que unicidade, desde que fundamente, para mim, está perfeito também. Pois não, Gustavo? O senhor falou da pluralidade de sindicatos, Pluralidade, né? Que ele feriria algum princípio ou direito que o senhor falou? Eu não O próprio peguei princípio. essa ideia. Se nós aplicássemos a pluralidade sindical, ofenderia o princípio da territorialidade. Em tese, eu admitiria mais de um sindicato representando a mesma categoria no mesma base territorial. Esse é o confronto de não... Primeiro que nós na prática, no direito, na questão legislativa, nós não ratificamos a Convenção 87. Para essa convenção internalizar no nosso ordenamento jurídico, ela tem que ser ratificada. Não basta que nós... Se você entrar na página da OIT, eu estou na página da OIT aqui, por exemplo, a página da OIT, no Brasil, você olha aqui, ó, convenções. Essa daqui é não ratificada. Então, Convenção Internacional do Trabalho, convoca em São Francisco pelas Conselho da Administração, Repartição Internacional, após ter decidido, aí vem aqui, ó, pela liberdade sindical. Ó, como é que começa a primeira parte. E aí eu volto a chamar a atenção de vocês. O nosso sistema, a nossa Constituição, o nosso artigo 8º, ele foi inspirado na liberdade sindical. Só que, ó, a Convenção 87 começa pela liberdade sindical. Cada membro de organização internacional, os trabalhadores, empregadores, vai falar da pluralidade. Só que o nosso sistema, o questionamento é justamente isso. É o que o Gustavo talvez não tenha entendido num primeiro momento. Por que a pluralidade confronta
com o nosso sistema? Será que o nosso sistema tem 100% de liberdade sindical? Será que a Constituição consagrou realmente 100% de liberdade sindical? Se nós não podemos adotar a pluralidade, questionamento. Aí o raciocínio de vocês. Se vocês quiserem atentar para a minha opinião, eu acho que é uma liberdade capenga, vamos dizer, que tem um pouco de muleta, justamente por conta de não poder aplicar-se por hora, né? Não foi ratificada a Convenção 87, o esquema de pluralidade sindical. E por que qual é a entrave dessa liberdade, nesse aspecto de pluralidade sindical? É o princípio da territorialidade. Um dos entraves é o princípio da territorialidade. Antes da reforma trabalhista, e por isso que isso foi retirado da reforma, que é uma discussão que nós já tivemos aqui, qual que era outro entrave para a liberdade sindical? A instituição do imposto sindical. Você não pode obrigar uma pessoa a pagar, porque o imposto sindical, antes da reforma trabalhista, era compulsório, era um dia de trabalho no mês de abril descontado do seu salário, querendo você ou não. Você não pode obrigar uma pessoa a pagar o imposto sindical. E por isso que o legislador estipou o imposto sindical da legislação. Porque de 88 até 2017 havia uma discussão de que o imposto sindical feriria ou fere o princípio da liberdade sindical. E vocês vão ver que o princípio da liberdade sindical ele tem um cunho subjetivo, ele tem um aspecto subjetivo do indivíduo trabalhador. Ele pode querer-se ou não filiar-se ao sindicato, ele pode querer-se ou não se desfiliar a qualquer momento. Nós vamos ver isso daqui, de certa forma, com alguma... ainda nessas aulas, vamos dizer assim. Mas eu quero que vocês entendam esses caminhos aí que está no artigo 8º, divisão de nossa organização sindical dividida em categoria, a pluralidade ou a unicidade sindical, nosso sistema é um sistema de unicidade sindical. Qual a efetividade? Será que um país que tem 16, e o berço das montadoras, vamos dizer assim, é a Alemanha? Será que professor, não dá para comparar a Alemanha com o Brasil? Será? É pelo número de habitantes? Porque as categorias que existem aqui existem lá também. Né? Então, assim, mas isso é para a gente só fomentar o raciocínio, porque eu particularmente acho que isso é mais interessante do que eu ficar falando aqui para vocês, sindicato, tem um corpo diretivo, tem um conselho fiscal, tem diretores e não sei o quê. A gente vai passando isso mais ou menos aqui durante o curso, né? Mas eu não acho que isso seja algo do mais relevante, né? Mas, enfim. Alguma dúvida com relação a isso ainda, não? Não, né? Bom, pessoal, então, olha, as federações, então, as federações são a união de 5 sindicatos, geralmente representam num estado, mas podem ter uma autorização de representação. Autorização não, né? Podem ter uma representação interestadual, ou seja, mais de um estado ou até nacional. E as confederações são a união de 3 federações. As confederações são instaladas em Brasília e tem uma união e tem uma representação nacional. Já vista a Confederação da Indústria, e eles são atores sociais, né? E aí vou mais além. As federações, elas podem fazer contratação coletiva. Quando eu disser contratação coletiva, é assinar acordo e convenção coletiva. Então, federação pode assinar acordo e convenção coletiva. Federação pode assinar acordo e convenção coletiva. Se não houver sindicato, a federação pode assinar acordo e convenção coletiva. Se não houver federação, as confederações podem assinar também acordo e convenção coletiva. E tanto os sindicatos, confederações e federações atuam da seguinte forma: interesses individuais e coletivos da sua categoria. Fazem a integração, a defesa desses interesses individuais e coletivos daquela categoria.
Para isso que o sistema é voltado. Por isso que eu disse a vocês que muitos doutrinadores dizem que central sindical não está ali dentro da organização sindical, porque não tem esse condão aí de fazer negociação ou contratação, né? Ou contratação, certo? Bom, aí é o seguinte, pessoal, dentro dessa história toda, e aí eu disse para vocês aqui, olha, isso que eu falei agora, deixa eu só pegar aqui o artigo e copiar, e não havendo sindicatos, federações podem assinar convenção coletiva, acordo coletivo ou contratação coletiva. Não havendo federações, quem podem fazer isso também são as confederações. Isso, salvo engano, está no artigo 617. 616, 617 ali. Mas o 617 também fala de acordo coletivo. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte, passando essa questão de organização sindical, e vocês vindo essa questão do princípio da liberdade sindical, e essa questão da pluralidade, que é muito importante, da unicidade sindical, a gente passa a tratar da representação dos trabalhadores. Né? Então, olha só, quando eu falo lá, quando eu leio o artigo 8º, eu já identifico aqui uma questão do próprio artigo 8º da Constituição Federal, e aí eu já vou só fazer uma breve introdução disso, porque eu vou terminar para a gente deliberar aquela questão da avaliação. Muita gente chegou depois do que eu falei, e a gente já verifica isso aqui, ou o representante me manda depois, mas, enfim. Então, o artigo 8º, ele fala assim, no inciso 3º, ele fala assim, o sindicato cabe à defesa dos interesses, dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e ou administrativas. Então, o que acontece aqui? A gente precisa verificar, com relação aos sindicatos, essa questão de representação dos trabalhadores. A gente costuma utilizar uma perspectiva de que representação é aquela legitimidade de lei, vamos dizer assim. Legitimidade. Legitimidade para quê? Para fazer assembleia, para assinar contrato coletivo, enfim, uma série de coisas. Mas algumas pessoas da doutrina, um pessoal diz assim, e representação não é igual a representatividade. Representatividade, vamos dizer assim, seria essa aproximação entre a categoria e o próprio sindicato. A base, o chão de fábrica e o próprio sindicato. O quanto se acredita aqueles trabalhadores naquele sindicato, o quão eles querem participar desse movimento e darem uma carta branca para esse sindicato. Então, a gente vai estudar a representação dos trabalhadores, a gente vai passar aqui também pela convenção número 135 da OIT também, a partir da semana que vem, ou da outra semana, a depender de como a gente vai ficar aqui nossa avaliação, né? E qual a importância disso? É para a gente identificar em que nível é essa representação, de que forma ela é essa representação. Quais são esses interesses em que o sindicato, que são interesses conexos, similares, e quais são os interesses que esse sindicato tem que defender ou tem prerrogativa para defender. E aí, pessoal, é assim, são 8h20. Eu vou terminar só para que a gente possa aqui. O Gustavo chamou atenção, eu até vou ser muito sincero para vocês, porque eu combinei com as outras turmas, e pode ser que tenha alguma turma que realmente eu tenha esquecido de falar. Eu estava combinando com as outras, e pode ser que eu tenha achado que com essa eu também combinei. Está lá no EVA, avaliação parcial 1, para quinta-feira que vem, no horário de aula. Então, a gente pode manter essa avaliação parcial com o conteúdo de matéria que foi dado até hoje, fora essa introdução que eu faço aqui de representação dos trabalhadores. Ou a gente pode postergar para outra semana.
Aí seria a semana do dia 30, no dia 30 de setembro. A gente postergaria para mais uma semana a avaliação parcial 1. Então, vocês deliberem, se quiser deliberar agora, se quiser mandar mensagem amanhã, através de representante de turma, fiquem à vontade aí. Se for no dia 30, vai ter uma semana a mais de matéria, vamos dizer assim, né? Se for nessa, mas aí fica a critério de vocês. Professor, como eu trouxe o assunto em pauta aqui na sala, a gente tem uma prova no dia 29 de processo civil. Então, assim, no meu entendimento, acho que seria melhor manter essa data, né? Haja visto que semana que vem está mais folgado para a gente, né? Tem entrega de trabalho dia 27, prova dia 29. Então, para não acumular muita atividade numa semana só, dentro do que o senhor falou, eu acho que, da minha parte, eu estaria de acordo com a prova semana que vem. Olha, eu, sinceramente, eu acho que vocês teriam mais vantagem, porque é um dia de aula a menos. A gente falou basicamente de medicina e segurança do trabalho, falamos um pouquinho de organização sindical, alguma coisa de sindicato, quer dizer, não tem nem muito de onde eu tirar muita pergunta, mas enfim, entendeu? Então, acho que é suave fazer 5 questões de múltipla escolha no horário de aula, tranquilo. Então, beleza. Então, está combinado assim. Certo, pessoal? Pode falar, Jorge. Não, eu concordo com o Gustavo também, bem sensato. Beleza, então. Então, está combinado assim. Certo, pessoal? Então, semana que vem, avaliação parcial 1. Beleza, professor, tranquilo. Professor, eu mandei meu contato aí no chat privado com o senhor aí depois a gente conversa a respeito daquele assunto que eu tratei com o senhor no início da aula, né? Vou anotar aqui. Eu vou mandar o meu contato para você também, Gustavo. Eu sou meio tribulado, às vezes esquece, e aí você já... Perfeito. Obrigado, professor. Aí, tá no chat aí. Perfeito, obrigado. Beleza, então, pessoal. Obrigado. Uma boa resto de semana, um bom final de semana, né, que se aproxima aí. Valeu, professor. Obrigado a aula. Valeu, professor. Professor, Valeu. boa noite. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau.